Começa agora Arquinatal Cast, reflexões da igreja e sociedade. Olá amigo, olá amiga. Hoje quero falar para vocês sobre uma coisa que é muito comum em todos nós, homens, mulheres, que vivem querendo a vida em abundância. É a questão do medo. Mas para falar do medo, medo de quê? Temos medo. Jesus Cristo diz no seu evangelho que não tenhas medo, eu venci o mundo. Mas mesmo assim, com essa promessa tão real, nós sabemos que vivemos um tempo de medo. É um tempo de polarização, é um tempo em que estamos vivenciando amarguras, como pessoas, como igreja, como instituições, como profissionais. E a gente se depara com muitos medos. Mas para falar disso, eu queria pegar o que diz Frei Clarencio Neotti, que é um franciscano, e diz: não há remédio médico para o medo. Em todos os tempos, a criatura humana teve de enfrentar o medo. Enfrentamento em seus diferentes graus de tortura. Talvez os povos primitivos tiveram mais medo das forças da natureza presentes nas doenças, nos relâmpagos, nas catástrofes, e criaram deuses protetores das desgraças. O homem moderno dominou a natureza, ao menos pensa tê-la dominado, Mas abriram-se outras fontes de medo. Medo da fome, medo da falta de trabalho, da violência, da depressão. Até se formou na cidade uma doença nova chamada pânico. Alguns perderam o medo do inferno, mas vivem o inferno do medo. Conheço remédios para o medo: confiança em Deus, confiança em si mesmo, cultivo da serenidade, vida simples. Essas palavras que eu disse aqui são palavras do Frei Clarencio Neotti, franciscano. Mas, refletindo um pouco sobre isso, a gente pensa, é muito sério, Abriram-se hoje, no tempo contemporâneo, nesse tempo moderno, outras fontes de medo. A gente via que o medo de catástrofe, o medo de pandemia, o medo de trovões, relâmpagos, parecia uma coisa meio abstrata, meio misteriosa. Mas esse mistério se desvenda. Isso vem de forma muito palpável. São muitas as doenças, Com essa pandemia que passamos e ainda estamos passando em um determinado grau, nós observamos que se chegam para nós essas fontes de medo. Como ele diz, medo de fome, medo de falta de trabalho, de desemprego, medo da violência urbana principalmente, mas uma violência que também adentra as periferias rurais, o medo da depressão. É pânico, é muita doença. E eu acho interessante quando o Frei diz que alguns perderam o medo do inferno, mas vivem o inferno do medo. Muita gente já não fala mais nisso. Eu tenho que me preparar porque eu não quero ir para o inferno. Essa coisa meio abstrata assim parece que se perde. E a gente vive esse inferno, vive infernizado pelo medo de perder, pelo medo de estar com alguém, a falta de confiança nas pessoas. O que é que eu posso fazer para ser mais confiante em mim, para ser mais confiante em você, para sermos criaturas de Deus confiáveis? Parece que esse é o grande medo. Em quem confiar? E há tanta comunicação aos nossos ouvidos dizendo que não podemos confiar em ninguém, que a gente começa a ter medo também dessa frase. Será que de fato é assim? Não posso mesmo mais confiar em ninguém? Tem gente que chega a dizer: eu não confio nem em mim mesmo, nem na minha própria família. Isso é um perigo, Isso é medo. Peçamos ao Deus da vida, ao Deus que tudo pode, tudo transforma, tudo possibilita,
que sejamos mais resilientes, capazes de superar todos esses obstáculos e permanecermos nós mesmos, nós mesmas. Pensemos no Deus que é vida, no Deus que tudo pode e diz: não tenham medo, eu venci o mundo. Nós também venceremos o mundo, porque somos imagem e semelhança desse Deus da vida. Criamos, possibilitamos reformas e estamos inseridos num Cristo vivo e ressuscitado, capaz de ver, ouvir o mundo e colocar esse mundo numa transparência de vida e vida plena. Um abraço e até lá.